Assim seja. Então, o amigo Roberto, já conhecido de todos nós, né? Roberto Sabadini, está em Minas. Ele vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na questão 112, onde estudamos a escala evolutiva dos espíritos, ou a escala espírita. E ele vai ficar hoje com a primeira ordem, espíritos puros, iniciando pelos caracteres gerais. Enfim, e se ele der continuidade, der conta, quiser passar na progressão dos espíritos, ele fica à vontade. Então, Roberto, você com a palavra. Obrigado, Mário. Boa noite. Para refletir um pouco mais como nós estamos de forma mais. Então, nós já estudamos aqui a escala espírita, terceira e a segunda. Eu creio que você tem que acrescentar pelas características gerais. Eu vou explicar por que eu acho que é mais difícil de entender. Veja que interessante. Espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Quem de nós aqui, eu não vou nem perguntar quem é, porque nós não somos espíritos puros. Quem já teve uma conversa, uma relação com o espírito puro? Também não. Quem já sonhou com o espírito puro? Também não. Quem foi visitado por um espírito puro? Aí é diferente. Já foi? Conversou com ele? Aí é bem provável que a gente que não percebe por causa da nossa. Isso. Aí ele dá dois significados interessantes lá nas leis morais, né? Mas para a gente entender o espírito puro. A primeira delas é: nós podemos entender um eremita no deserto, sozinho, solitário. Ali ele pode fazer o que ele quiser. Não é verdade? Mas nele pode, por exemplo, falar assim: não vou me alimentar mais e o corpo continuar vivo? Não. Ele é livre de falar assim: não vou mais beber água? Espécie alguma. Ele é livre de falar assim: não vou dormir mais e vou continuar vivo?
Não continuaríamos mesmo. Então, a liberdade não é absoluta. Agora, qual é a situação mais próxima da liberdade absoluta? Que Kardec e os Espíritos falam para nós. Pensamento. Pensamento. Então, nós vamos estudar o dos Espíritos puros pelo pensamento. Porque entender nenhuma influência da matéria, se até o nosso perispírito é matéria, como é que nós vamos entender, vamos ver lá nem espírito puro, nós mesmos, enquanto princípio inteligente? Aí vamos lembrar rapidinho da questão 23 do Livro dos Espíritos, sobre o que é espírito. E nas subsequências vemos assim, mas como nós vamos definir os espíritos? Eles estão falando da gente, não espírito puro não. Espírito em provas e expiações. Como definir o espírito? Eles falam assim, para vós não é nada, para nós é alguma coisa. Por que para nós não é nada? Porque é tão sutil que a gente não tem capacidade com o corpo grosseiro de perceber o que é o espírito. Agora, como nós vamos perceber um espírito que é puro, que a matéria é zero, não exerce influência sobre ele? Outra coisa, superioridade intelectual. É o que sabe tudo. Superioridade superior, entende tudo. Sabe todas as leis. Todas as leis que a gente imaginar, ele sabe. Moral absoluta. Não sabe o que é mal. Só faz o bem. Com relação aos espíritos das outras ordens, em relação aos outros. Então, compreendem porque é uma das classes talvez mais difíceis da gente entender, nos aproximarmos, estabelecermos contato. Vocês concordam comigo? Concordam, Mário? Com certeza. Mas, talvez, na sua percepção, pode ter mais próximo, a gente não sabe, né? Não pode confirmar. Nem sonhando. Nem sonhando. Pois é, nem, até para imaginar, é isso, pelo pensamento a gente pode. Vamos imaginar um espírito puro? Vamos imaginar, por exemplo, qual o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Então, Jesus, espírito puro que teve na carne, esteve aqui conosco. Tem mais de 2000 anos. Ele falou, igual falou para criança, contando história. Até hoje a gente não entende o que ele falou. Até hoje a gente briga pelo que ele falou. Para a gente entender, e isso é humildade, né? Pé no chão, saber ter a nossa consciência em relação ao universo infinito. A esta primeira classe, que é do espírito puro. Nós só conhecemos um. E o encarnado que conseguiu ver Jesus na sua plenitude, o que aconteceu com ele lá na estrada de Damasco? Perdeu a visão. Ficou cego. Ficou cego. Para a gente entender. E aí, falou assim, só respondeu o que ele falou, e quando o Paulo, né, eu acho muito significativo, falou assim, o que é isso que eu faço? O que eu faço agora? O Espírito Puro não delineou passo a passo o que Paulo ia fazer. Então falou assim, vai para Damasco. E as coisas naturalmente vão aparecer para você. Porque o Espírito Puro é muito próximo daquilo que a gente entende como Deus. Próximo. Não é Deus, mas é próximo. Tanto que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, a visão mais próxima que a gente tem de Deus foi de Jesus. E quando a gente pede orientação para ele, o que ele fala? Vai viver, meu filho. O Saulo não estava indo para Damasco? Ele falou, vai para Damasco. Nós estamos indo aonde? Nós estamos aqui... É Cabo Sul que a Conceição falou? Eu nem... Que ela tá? Cabo Sul. Então, eles estão em Salvador, eu estou em Minas. Se o Espírito pudesse falar para o Espírito, o que eu tenho que fazer agora? Siga a sua vida, meu filho. O que você tem que fazer? Qual é o seu compromisso? Vai seguir o seu compromisso. Nos nossos compromissos, na nossa vida, a gente vai tendo a orientação, aquele que tem olhos de ouvir e... ouvir. Então, a gente pode dizer que, como Deus, dentro da nossa percepção aqui, é como se fosse invisível, na questão da percepção. Mas nós sabemos que existe
pela manifestação que a vida nos dá, por resposta que a gente não encontra em outros locais, por teorias que não explicam a nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não explica. Então a gente se reverencia no Ser Supremo, que os nossos irmãos mais adiantados vieram falar, que chama-se Deus, que é a inteligência suprema. Então, Kardec agora vai esmiuçar um pouquinho mais, vai trazer para a nossa realidade o que é o espírito de primeira classe, que também é uma questão teórica. Porque Jesus atingiu a perfeição de tudo que existe no universo? O que vocês acham? Será que ele ainda está aprendendo alguma coisa nova? E um dia ele vai conhecer tudo e não vai precisar aprender mais nada? Tem a escala, né? A escala dos espíritos puros. Essa eu não sei como é que... Porque só quando eu chegar lá. Sempre vai estar em aprendizado, eu acho. A escala dos espíritos puros. Também acho. A minha percepção é que é infinita essa perfeição. Sempre estamos a aprender algo. Não é? Porque Jesus é aqui, ó, é o governador da Terra. Mas a Terra dentro do sistema solar é um planeta muito pequenininho. Agora, o sistema solar, ele está na periferia da Via Láctea. Periferia. Então, Jesus coordena um planeta na periferia. E os grandes planetas lá no centro da galáxia. Mas a galáxia é uma das menores. Na família. E quantas famílias existem? Trilhões. Tem muita coisa para a gente aprender. Isso é desesperador ou é confortador para vocês? É confortador, temos muitas encarnações aí para evoluir, não é isso? Star Trek, Jornada nas Estrelas. É isso aí, mano. É a forma que a gente tem de materializar o processo evolucional. Saber que vamos chegar lá é um conforto, né? Saber, pois é. E saber o seguinte, se nessa encarnação eu não posso aprender tudo, não precisa preocupar, porque a gente não morre. A consciência continua. E quando a Terra acabar? Opa, vamos para outros planetas. E vou fazer uma pergunta. Nós viemos de que planeta? Porque diz... Roberto, pode falar. Fala. Então, quem não casou ainda tem esperança, né? Quem não casou nesse planeta vai para outro, casa em outro, né? Com toda certeza. E aí, Mário, você tá querendo tapear o palestrante. Não, rapaz, esqueça esse negócio, é melhor você casar por aqui mesmo. Fica esperando o outro não, viu? Ou não, né? São todas experiências. Né? Tudo é muito interessante. Mas aí Kardec começa a explicar. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala. Então, eles já passaram pela 3, pela 2, pela 1. Outra coisa interessante, sempre é bom lembrar, essa escala é pedagógica para o nosso grau de entendimento. É o que mais diz, dentro dessa escala aqui, quantas subdivisões existem até o infinito? Infinitas. Não tem fim. Lá acho capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, Kardec faz uma afirmação interessante: nenhum espírito evolui somente em um planeta. Por isso que eu perguntei de onde a gente veio. A gente veio de algum lugar. Nós somos muito maduros. Eu fico olhando aí alguns irmãos nossos, quanta ignorância. Parece que estão vivendo a Idade Média. Então, a maturidade de estudar alguma coisa que está além da nossa razão, de comunicar com os espíritos, precisa ter uma sensibilidade extra do natural de onde nós estamos. Compreender essa doutrina transcendente
Já aqui na carne, é um amadurecimento que não se adquire de um dia para o outro, de uma encarnação para a outra. Como diz a Conceição, são inúmeras encarnações. E provavelmente de outros planetas. E que nós vamos levar com a gente para outros. Agora, Mário, você que perguntou no casamento, saiu para o outro planeta, vai levar a companheira junto? Ou companheiro? Se amarem, tudo bem. O problema é levar a sogra, né? Não é? Porque é o seguinte, eu creio que não há... Tá falhando, Conceição. Tá falhando. O crescimento nosso é individual, né? Ah, Conceição, dando a resposta aí, ó. Mário preocupado. Amar é liberdade, né? E aí não precisa saber com quem. É uma questão de sintonia. Então ele fala aqui que eles passaram por todas as etapas. Ou seja, na natureza não existe salto. Salto no contexto de passar a hierarquia. Existe até dentro da física quântica o que se chama de salto quântico. Pular etapas. Pular etapas. Não adianta. Quando a gente adianta, acelera a etapa, ela assim, por que Deus da perfeição fez tudo em etapa? Porque a gente tem que ser criança. Porque quando criança tem que brincar como criança. Tem que pensar como criança. Tem que ser dependente das outras pessoas. A vida não é assim? Deus não é perfeição? Não é Ele que inventou, né, todo esse processo? Você querer exigir da criança, embora um espírito maduro, que tenha a responsabilidade, a conversa, a gravidade de um conhecimento que a gente adquire com o tempo. Ou, teve um filme, o Mário que gosta de filme, qual é o filme daquele que nasce velho e vai... É com Brad Pitt, mas não me foge o nome agora. Eu sei qual é, mas também... Benjamin, a história de Benjamin, não sei o que lá. A estranha história de Benjamin. Não sei o que lá. Então ele já nasce velho. E aí vai passando, ele vai rejuvenescendo. Que é uma angústia também. Todo mundo aí não busca, principalmente, em especial as mulheres, ficar jovem pela eternidade. Aí o que acontece com todos os super-heróis e aquele pessoal lá do Wolverine, eu esqueci o nome dele, que fica eternamente aqui. O que acontece se ele não envelhece? Todos os amores dele partem e vão embora, porque morre, e ele continua aqui. Tem que fazer toda a amizade, todo o vínculo, e vai saber que ele vai continuar e vai perder. Não seria pular uma etapa? Agora, se todos são assim, aí tudo bem. E aí a gente pode pensar essa percepção de nascer velho e rejuvenescer na questão do espírito. Porque quanto mais o espírito não envelhece, quanto mais ele utiliza, mais ele brilha, mais jovem, mais dinâmico, com mais potencial, com mais possibilidade, com mais trabalho, a gente tem. Não vai querer esse negócio de dormir. Por isso que a gente vê que os espíritos superiores não dormem, né? A veneranda lá no nosso lar tem 1000 anos trabalhando ininterruptamente. Porque tem prazer, porque ama, porque aquilo é satisfatório. Porque se fosse sacrificial, não faria. Ia descansar. Então são percepções que a gente tem que entender, porque essa é a nossa realidade futura. É como se nós estivéssemos aqui preparando as malas para uma viagem que nós vamos realizar. Ainda que não queiramos. Porque a gente pode querer não evoluir. Não estou satisfeito do jeito que eu estou aqui, eu quero continuar. Até pode querer. Mas diz lá na lei do progresso que vai nos arrastar. Ele não pode ficar eternamente parado num ciclo. Não é? Então, os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Que é outro ponto super interessante da gente discutir. A gente lembrar lá a questão 27 do Livro dos Espíritos. Há 2 elementos gerais do universo, o espírito e a matéria, e os espíritos respondem sim, mas acima deles Deus. Essa é a trindade universal, Deus, espírito e matéria.
Então, o que é matéria? Tudo aquilo que não é espírito. Mas para que existe a matéria? Deus criou a matéria para que nós nos vinculássemos a ela para desenvolvermos as nossas habilidades, fazer luz, evoluir, progredir, adquirir a perfeição. Então, a matéria é necessária. Então, não adianta querer aqui superar, achar que nós vamos maltratar o corpo e nós vamos evoluirmos, alcançarmos a espiritualidade. Não, não é assim. A gente tem que viver bem com a matéria. E aí, quando a gente vai estudar, o que é matéria na essência? Energia. Quem falou isso? Albert Einstein, matematicamente provado. A matéria, na velocidade da luz ao quadrado, é energia. Ah, mas está muito complexa essa física. Vamos no conceito de André Luiz. O corpo humano é luz coagulada. Igual o sangue que coagula quando a gente tem um corte, né? Ele fica denso. Ele deixa de ser líquido e fica denso para tampar a superfície da ferida para a gente não escoar todo o sangue e a gente morrer. Então, o corpo é uma das manifestações da energia através da luz. De forma que a gente precisa estar na matéria, conviver com a matéria e espiritualizar a matéria. Mas para isso, disse bem a Conceição, nós temos muitas e muitas encarnações. Quantas encarnações será que a gente já teve, Mário? Você já pensou nisso? Estamos melhorzinho, né? Está melhorzinho? Segundo André Luiz, do princípio inteligente até a idade da razão, no livro Evolução dos Mundos, em cerca, né, de 1 bilhão e 500 milhões de anos, até chegar à idade da razão. Então, toda vez que eu olho isso, eu falo para as minhas amigas, não fiquem tristes achando que estão envelhecendo, porque vocês são muito mais idosas do que vocês pensam. Não é isso? Não fique triste com ruga, essas coisas, não. Mais de 1 bilhão de anos só rodando o princípio inteligente para chegar ao nominal. O que foi que deu você hoje? Criou coragem? Porque quando eu falo, você é o primeiro a dizer, as mulheres vão bater em você, deixar chamando as mulheres de velho. Hoje você tomou coragem, né? Rapaz, tá ousada. Ousadia. Hoje ele tá confiando em você aí. Ele disse, pô, eu tô com segurança aqui, eu vou falar hoje. Mas, Mário, você me lembrou uma história muito interessante de um mestre oriental que estava com o seu discípulo. O discípulo perguntou para ele, quantos anos você tem? Para saber se ele era velho. Aí ele falou assim, meu filho, olha para aquele broto de alface que acabou de nascer. Se você me comparar com ele, eu sou muito, muito mais velho do que ele. Mas erga os seus olhos um pouquinho e veja aquela cadeia montanhosa lá, Himalaia, de milhões de anos. Se você me comparar com ela, eu sou muito, muito, muito mais novo. Ou seja, tudo é uma questão de ponto de referência. E aí as mulheres olham para o Mário e falam assim, eu sou jovem, muito jovem. Eu com meus cabelos brancos, eu não pinto. Seus cabelos brancos, né? Experiência, né, Mário? Experiência. Cabelo branco é Quando a experiência. novinha me chama de velha, eu digo a ela que ela nunca vão envelhecer. Não, nós somos, Conceição, experientes. Esse é um exercício, gente, embora na brincadeira e na verdade, de nos sentirmos espíritos. Que o espírito realmente não envelhece. Nós somos tão ligados à matéria que a gente tem a sensação de que está envelhecendo. Mas não estamos. E a mente, o que ela é interessante, é diferente do corpo. O corpo, quanto a gente usa, ele desgasta. É natural. Agora, a mente, quanto mais usa, melhor ela fica. Por incrível que pareça, embora o cérebro possa sofrer até algumas dificuldades, mas o espírito, a mente não. A mente está cada vez melhor. Quanto mais usa, melhor fica. Exercício da mente. Exercício. Isso daqui é um exercício da mente. O que eu gosto de falar é o seguinte,
a gente estuda, né, nas escolas daqui onde nós estamos vinculados, e depois a gente entra no centro espírita e vai fazer a pós-graduação do espírito. Porque os conceitos aqui são muito mais profundos e transcendentes do que os da física normal, da matemática, da biologia que a gente estuda nos bancos escolares. Mas significa, então, que não é importante? Lógico que é, ué. Quando eu lembro de Nicodemos, quando Jesus falou, mas Nicodemos, tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Ele está falando de quê? De reencarnação. Você não sabe como o corpo nasce? E você quer saber sobre espiritualidade? Se eu vos falei de coisas materiais e não entendeis, quando eu vou vos falar das espirituais? E o que Jesus falou, nós estamos brigando até hoje. Achando que só a gente que sabe o que Jesus disse. E se ele falasse das espirituais? Quando ele falar, nós vamos ter ouvido de ouvir? Entender o seu convite? Os discípulos preparados foram chamados nominalmente, não entenderam que estavam lá de Jesus, nem Pedro, nem João. A gente vê no livro Boa Nova as conversas, as dúvidas que eles tinham. Olha a continuação. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível à criatura, ou seja, a perfeição, ela vai dentro do limite que a gente alcança. O que significa isso? Significa que nós somos perfeitos. Uai, mas eu sempre ouvi falar que nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui no grupo de estudo, temos que aprofundar os conceitos. Deus é perfeito? O perfeito pode criar alguma coisa imperfeita? Não. Então nós não somos perfeitos. Perfeitivos. Não é? Esse raciocínio aí é... E não é a lógica? Agora, por que eu não sei tudo? Porque, embora perfeito, você não foi criado com toda a perfeição no seu potencial máximo. A gente tem para desenvolver. Por isso que Deus criou a matéria, a reencarnação, 1 bilhão e 500 milhões de anos até a razão, e da razão até a angelitude, Mário. São quantos bilhões de anos? Quando eu chegar lá, eu mando um recado para você. Já vai ter o aparelhozinho, né? Que vai levando junto do corpo para dar para a gente a informação. Não é? Então, Jesus falou uma frase muito interessante lá na Bíblia. Ele diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Qual a grande questão dessa frase? É o vosso. O vosso é quem? É o nosso. Porque se Jesus falasse assim, sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai. Ou seja, segundo a compreensão de Jesus em relação a Deus, nós não íamos conseguir. Ou vamos conseguir, mas num futuro muito grande. Então, quando ele diz que a gente tem que ser perfeito na medida da nossa compreensão, é que a gente é perfeito e cada vez que vai vivenciando, vai adquirindo, vai desdobrando, vai revelando, vai purificando, vai se utilizando, vai aprendendo, vai tendo experiência, como diz a Tereza. Ou seja, nós somos perfeitos e a perfeição vai aprimorando. Matematicamente, Deus é 1. Nós somos 0,9999999. Cada experiência um 9 a mais. E por infinitos os 9, jamais seremos 1. Porque 1 é o absoluto, só Deus. Uns têm muito mais 9. Né? Mário tem muito mais 9. Eu tenho menos de 9. Mas todos nós estamos no mesmo processo. Por quê? Fomos criados simples e ignorantes. Ele ganhou mais 9, então ele tem mais compromisso, viu? Bem mais mais. para prestar. Bem mais. Não há dúvida. Há muito é dado, muito será cobrado. E aí, tem uma complemento aqui. Nessa feira. Com certeza. Chegou, franziu a testa, Sabatinho. Mas aí, Tereza, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu desencarno e volto a ser criança. Diminui a minha responsabilidade? Não. De jeito nenhum. Eu acho que não. Vai ter naquele momento que está criança. Mas o espírito não é criança. Isso aí.
É isso? E agora tem um complemento. Por isso que estamos vendo uma criança, né? Com evolução que a gente não parece que é um adulto, né? Porque ele está vendo a evolução daquela criança, não tem um espírito infantil, tem um espírito adulto. Com grande Mais velho do que a maturidade. Né? gente, às vezes. E o que eu penso disso, Tereza e Conceição? Quando eu vejo essas crianças. Eu vou desencarnar. A evolução. Mas assim, depois eu vou voltar a ser criança. Quando eu voltar, será que eu vou ser uma criança dessa também? Já no futuro? Daqui uns 100, 150 anos, com essa tecnologia, como é que vai de ser? onde eu parei, né? Na minha evolução que eu parei. Vocês estão? Não necessariamente. Porque você não vai aprender alguma coisa no plano espiritual? Não vai estudar? Dá continuidade, assim na terra como no céu. Então, você vai voltar melhor do que a criança que você foi dessa vez, né? Tem que ser, Verdade, Ela- verdade. não é? Tá pensando que vai ficar lá parada, Conceição? A vida continua. Não é? E aí ele toca numa coisa muito interessante que é muito próximo a nós. Ele diz assim: não tem mais que sofrer provas nem expiações. E quem que não sonha com esse dia? Quem que não quer a felicidade plena aqui na Terra? Apesar de não ser da terra, né? Mas a gente almeja. E de onde que é, Tereza? O que? Essa A felicidade? se não é da Terra. Aqui na terra nós temos momentos felizes, mas a verdadeira felicidade está lá no plano. Em qual plano? No plano espiritual. Então, depois que eu desencarnar, eu vou ser feliz? Não, depende da sua caminhada na terra. Você vai para aquilo que você preparou aqui na terra. Principalmente dentro da gente. Não é magia, não é chegar lá e vai para o céu, como diz. Com certeza. Porque a gente... Pode falar, Gê. O reino de Deus não está fora, né? Nem na terra, nem no mundo espiritual. O reino Não é de Deus cinco está dentro da escritas. gente. Então a gente vai para a gente. Mas vai depender também do que nós fizemos, isso é aqui na terra. O que a gente faz? Como Jesus disse, o que a boca fala? O coração está cheio. Tá cheio. Então, Vai depender do conceito de felicidade, né? isto. O vamos dizer assim, bem próximo da gente, e morreu há pouco tempo aqui, o Chico Xavier, o que era felicidade para ele? Fazer o bem. Trabalhar na obra. Trabalhar, ter dinheiro, férias, aposentar, Fazer o melhor para o próximo, para né? o próximo, dentro da Doação. cidade. Ele era doar-se, ele era pura doação. Completamente. Né? Ele era feliz. Sim, em comunhão com o trabalho de Jesus, é o que ele sempre, Jesus falou, né? Na medida em que a gente materializa ou exterioriza aquilo que está dentro de nós, o que tem dentro de nós é o reino de Jesus, é o reino de Deus, mas muitas vezes ele está obliterado pela própria matéria, pelo raciocínio, pelo preconceito, pelos desejos, né? Desejo, eu quero isso, não que é errado desejar as coisas, não, mas não vamos ter tudo numa vida só, tudo de uma vez só. Ninguém tem capacidade de estar em todos os lugares, fazer todos os trabalhos, ajudar todo mundo. Né? Eu falei Chico, mas tem Irmã Dulce, a gente tem aí Bezerra de Menezes, a gente tem Mário Sérgio, a gente tem muitos exemplos perto da gente nesse processo, né? E quem de nós não já renuncia a algo em prol do bem, não é? Quando de nós nos deixamos, né, algo nosso para fazer em prol do outro, do bem, então aí a gente também já está nesse caminho. Eu não vou longe, Tereza. Cada um de nós aqui não teria uma atividade para fazer? Eu larguei meus livros da escola lá para poder ver fazer depois. Nós não estamos abrindo mão de alguma coisa para estar aqui? Não estamos. É questão de escolha. Escolha é renúncia de alguma coisa para fazer outra. Não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Verdade.
não é? Aqui na carne. Lógico que nós estamos falando da realidade aqui na carne. Aí pode falar assim, mas e a bicorporeidade, que já estudamos lá no livro dos médios? Mas quando tem bicorporeidade, o corpo físico, ele adormece. Ele não manifesta aqui conversando e manifesta lá. Nós não temos a ambiguidade do espírito, aí consegue. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Mas na carne, a gente precisa estar num lugar só. Não temos essa capacidade. A diferença, Roberto, nessa estado de felicidade é que você vai ler agora aí, da gente para o espírito puro. Como você lê aí, a gente aborda também junto. Então vamos ler. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Essa é que é o diferencial, né? Porque você, abordando e fazendo essas reflexões com as palavras de todos, você, digamos assim, você está aí, né, com a imagem do Google Meet, está utilizando aí uma praia, né, fantástica. Então, você imagina assim, se você estivesse numa dimensão espiritual, nessa cidade espiritual que está essa imagem posta em você, claro que com trabalho, com estudo, com atividades, mas com lazer também, como a gente vê em nosso lar. E tem um detalhe, você está numa cidade onde não tem morte, né? Já é o grande passo. Está encarnado, vai morrer, né? Quando tomar consciência, você vai saber, nenhum de nós aqui vai ficar aqui. O corpo físico, né? O RG, o CREA, né, de Roberto Sabadini vai ser dissolvido na Terra, junto com o seu atestado de óbito. Todo mundo que está aqui. Você está no mundo espiritual, é um mundo sem morte, né? Já é um estado de felicidade. Você vê isso no livro nosso, no filme nosso, lá no livro, quando a André Luiz observa 3 pessoas, uma família subindo triste a um prédio, ele pergunta por que eles estão tão tristes? Porque eles vão reencarnar, a cidade, vão para o país dos mortos. Está encarnado, então já tem esse estado de infelicidade. Então, no mundo espiritual, um espírito que atinge um estado desse de pureza, mesmo quando ele estando encarnado, eu faço a pergunta a você, ele consegue manter inalterável a felicidade? É uma dúvida que eu tenho baseado na Bíblia, porque Jesus se aborreceu, tem hora que ele chama a gente de raça de víbora, até quando nos suportará? Então a gente imagina assim, Jesus alterava a felicidade quando encarnado, ou esse estado de inalterável é só quando ele se reunisse aos seus espíritos puros, os seus pares, né? Você perguntou pro Ferreira ou perguntou pro Jailson? Não, para você. Porque na Bíblia você vê ele alterar, pelo menos naquele estado, né? De dizer que não suportava mais, tinha hora que não suportava mais essa raça de víboras, né? Quer dizer, e aqui está dizendo que o espírito puro é inalterável. Então eu creio, né? Posso estar equivocado, porque eu não sou puro, que esse estado só quando ele se reúne após a desencarnação que houve com ele, aos seus pares. Você acha isso? Como você falou, é difícil a gente saber como é que é. São tudo conjecturas que a gente faz aqui. Mas seguindo a lógica do que disseram os espíritos aqui, se ele deixa de ser inalterado, ele deixa de ser espírito puro. Só a lógica, porque diz que é inalterado, superou a matéria, ou seja, a matéria não exerce nenhuma pressão, nenhuma influência nele. Por isso que Jesus manipulava e conhecia todas as leis. Ele foi co-criador, gente. Você sabe o que você imaginar, desenvolver por bilhões de anos? 4,8 bilhões de anos. Não é 1,5 bilhão, não. 4,8 bilhões de anos. Ele ali acompanhando o esfriamento da terra, o aparecimento das águas, o aparecimento das selvas, o aparecimento dos relevos, depois dos animais, e toda a evolução até agora. Aí ele vem aqui na Terra, ele não exercia influência sobre ele. E falar de Jesus é muito complexo, justamente, até no livro
o Consolador, o Emmanuel diz que nós não temos capacidade de tecer comentários sobre a personalidade de Jesus. É aquele negócio de discussão. Jesus sofreu na cruz? Nós não sabemos o que é isso. Teve medo de morrer. Medo, nós não temos capacidade de discutir isso. Somos pequenos para analisar Jesus. Demais. Mas não importa também, não é nada grave a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ilações, pensamentos. Dentro do que a gente tem, dentro da quantidade de arcabouço conceitual, o que a gente pode prever? Isso é que ele não sofreu nada. De manifestação nesse aspecto, Mário, que eu entendo, é o menor versículo da Bíblia. Sabe qual é? Não. Tem 2 palavras. Jesus chorou quando ele foi ressuscitar Lázaro. E aí, pelo tudo que a gente percebe, não chorou de angústia, não chorou de tristeza. O que levou ele a chorar? A gente não sabe. Mas não são sentimentos ruins, porque ele estava ali indo por amor a uma família que diz na Bíblia que ele tinha um vínculo especial, que era Marta, Maria e Lázaro. Agora, o que é a Bíblia em última instância? É um conto de alguém que viu. Agora, viram eles há 2000 anos, muito mais, 2021. E aí, o que eu aprendi aqui com a minha avó, que é um adágio popular? Quem conta um conto, aumenta o conto. Então, eu creio, assim, Jesus ficou irado. O que é a ira de um espírito puro? Vamos pegar o nosso lar? Indignação. O que é a indignação de um espírito puro? Lá fala. Porque depois de ir brigando lá, vai ter carne, vai ter carne, vai ter carne, o governador falou assim, agora vocês vão ver o que é a indignação de um espírito manso. E ele não é perfeito como Jesus. Então a indignação de um espírito puro é amor em profusão. Eu imagino assim, muito mais próximo. Mas eu vou dar um outro exemplo para explicar isso. Estava assim, Jesus foi lá com o cego, no tanque de Siloé, e Jesus cuspiu na mão, né, pegou a areia, né, pegou a matéria da terra e passou nos olhos do cego. Será que Jesus cuspiu saliva? Acredito que não. Eu também acredito que não. Provavelmente. Hein? Ferreira? Não. Provavelmente. Não. O que saiu da boca de Jesus? Que nós estudamos aqui nas manifestações de efeitos físicos. Também foi fluido. É ectoplasma. Só que eles sabiam lá o que era ectoplasma? Se aqui dentro do estudo espírita muita gente nem sabe ainda o que é. Então você vê uma gosma saindo da boca dele, o que você vai falar? Cuspiu. Da mesma época, né? Da mesma época. E aí é o que foi traduzido, o que eles entendiam daquela época. Aí a gente entende agora, estudando no século XXI, o elemento espiritual juntou com a matéria, que é o elemento material, para fazer aquilo que iria trazer a cura física para os olhos físicos daquele cego. Que Jesus nem precisava, mas ele estava ensinando. E aí tem uma outra frase que eu aprendi com aquele espírito chamado Zé Grosso. Ele dizia assim, eu bonzinho, tu bonzinho, quem amansa o burro bravo? Jailson. Isso aí eu já sabia de cor. Que amansa burro bravo é Jailson. Tereza, todo mundo aqui sabe. Ele não ouviu, não. Eu ia querer aí. Só treinaram ele hoje à tarde. Pode continuar. E aí, o que significa isso? Para cada tipo de espírito, um tipo de conversa, um tipo de exemplificação, um tipo de ensinamento.
Então, Jesus vai falar de coisa transcendente, 2000 anos, o pessoal nem quer isso. Hoje o pessoal fala de espírito, tem gente que tem medo, bate na mesa e tem espírito. É verdade. Imagina 2000 anos, falar de Deus, falar de um mundo de felicidade, falar de coisas transcendentes. Então ele tinha um arcabouço. E aí, ele chegar e expulsar, qual a maneira de você expulsar? Como que a luz expulsa a sombra dentro da física? Quando clareia. Pela simples manifestação. A luz chega, a sombra vai embora. Então não significa que Jesus pegou e jogou todo mundo para fora. Pelo simples presença dele, vibratoriamente, você abaixa a cabeça. O cachorro não faz isso, gente? Isso é muito simples. Faz uma besteira dentro de casa, você chega e você fala, o que aconteceu aqui? Ele baixa a cabeça. Você sabe que ele fez errado, gente? Gato eu não sei não, mas cachorro eu tenho certeza que é assim. Você imagina a gente na presença do Espírito puro, que conhece a gente, que sabe a quantidade de fio de cabelo que a gente tem, igual Deus? Nós não vamos ter vergonha? Nós não vamos sair de perto dele, incomodado? Aí fala, ele me expulsou de lá. Expulsou vibratoriamente. Entendeu, Mário? Então eu creio, eu compreendo mais nessa linha. Agora, estou aberto, tudo é uma questão e nós estamos fazendo ilações, porque a gente não sabe o que é um espírito puro. A gente vê alguns relatos que cada povo lá da Galileia, da Judéia, que via Jesus, eles enxergavam Jesus com as características físicas do seu povo. Isso é uma coisa transcendente, que a gente vê também no livro Memórias de um Suicida. É aquilo que a gente vê na manifestação no Ato dos Apóstolos, das línguas de fogo, do Pentecostes. Jesus falava e cada um ouvia na sua língua. Que língua que Jesus falava? A língua universal. Mas todos ouviam e compreendiam dentro do aramaico, dentro do grego, dentro de cada uma da língua daqueles que ouviam Jesus. Isso a gente nem entende, a gente sabe que existe, mas como que faz isso? Aqui, para a gente falar uma outra língua, seja a de sinais, seja o inglês, seja o francês, alguém tem que traduzir. Apesar de a gente falar uma coisa que cada um entender. A nossa já é difícil. A nossa própria já é difícil. Alguém queria falar mais alguma coisa? Já isso apareceu, eu. Tá doutrinado Estou aí. ouvindo aqui que a galera disse que eu sou bravo, que eu sou. Eu digo, rapaz, tem espírito que você não pode chegar de mansinho, não, senão ele. Agora, você tem que mostrar atitude, com moral, com qualidade, e para ele saber que você não é mole, não é frouxo, senão ele bota você para correr. Porque tem muitos espíritas que eu conheço que tem medo de espírito. Quando fala que o espírito é brabo, é um obsessor, não vou não, você é doido, aquilo é um obsessor ali, não vou não, chego perto não. E aí, rapaz, o indivíduo que busca conhecimento e se moraliza, ele não tem medo de nada, por quê? Porque a sua qualidade é quem intimida o espírito, não é a sua voz que intimida, é a moral. Quando chega que ele vê a presença, ele já sabe que ali ele não tem aquela autoridade que nem com os outros. Lembrando, Jailson, nos espíritos que a gente vê, ou nos livros que a gente lê, no plano espiritual, tem soldado, tem armas, eles não utilizam, mas precisa ter que toca aquele tipo de categoria de espírito, né? Foi isso que eu falei com eles antes, eu quero estar nessa equipe da frente aí, que vai buscar aqueles caras que bravo, quer meter da brava, eu gosto desse, que mexer com gente mansinho é fácil, aí ele tem deixa pra Mário, mundo espiritual tem várias equipes. Quando a equipe sai em busca de socorro, essa equipe que vai na frente chama os batedores vai afastando aquela galera mais nervosa, mais perversa, os caras que não tem medo, aqueles caras que enfrentam tudo para deixar os espíritos mais conscientes, mais leves, aqueles que têm um trabalho mais sensível.
para não interferir na qualidade do trabalho deles, que eles têm que fazer o trabalho deles. Jailson, eu vou colocar o seu nome todo aqui no meu caderninho. Quando eu desencarnar, eu vou te chamar, viu, para você me auxiliar, abrir os caminhos aí para mim. Eu não disse aí. Quem precisar de mim à noite para ir na frente, pode me chamar que eu vou, que eu não tenho medo, não. Eu posso. Vai ser o sentinela de Sabatini, vai ser o sentinela. Eu contei a Mário Sérgio uma noite dessa daí, ele ficou até dando risada. Rapidinho. E eu tive uma noite dessa aí, um sonho com o Chico Xavier, que ele disse que o dele é Chico, não sei de quê. E eu estava trabalhando nessa função aí de batedor, segurando a galera e ele passando. O homem tem moral no plano espiritual, viu? É igual o presidente quando passa num lugar, aquela multidão de gente atrás dele querendo pegar ele, tem que ter equipe de proteção para não deixar a galera pegar ele. Ô Mário, Tá bom. para as próximas frases, e finalizando, eu vou resumir em uma palavra, porque aqui vem explicar como o espírito puro exerce, de fato, a felicidade. Chama-se Lei da Fraternidade Universal. A felicidade dele é ajudar quem está nas hierarquias inferiores, auxiliando, confortando, iluminando, encorajando. E aí, tudo aquilo que a gente entende de virtude, eles exercitam, ou seja, não ficam lá, né, só nas reuniões entre eles. Eles vêm até nós para nos auxiliar. E assim também nós, que já temos um grau de perfeição, temos a obrigação também de auxiliar tantos que não têm o conhecimento, a vivência, as experiências que todos nós, que a Teresa destacou, que todos nós temos. Né? A ousadia, essa coragem que Jailson demonstra nesse processo. Então, auxiliar os outros é a maior felicidade que a gente pode encontrar aqui na Terra, e é o que resume ali. Ele vem explicando várias circunstâncias, mas em síntese é a fraternidade, auxiliar o outro, saber que a felicidade do outro é a nossa própria felicidade. Sabatini, eu estou tendo agora que eu estou passando por um período de um pouco de dificuldade. Eu estou tendo uma que está sendo um espírito guia mesmo, é Itamar e uma outra amiga minha. Oh, que beleza, hein? Agradecemos aí ao amigo Sabatini, o nosso tempo, né? Voltou para desligar, está com 3 minutos. Agradecendo mais uma vez pela sua dedicação na divulgação da doutrina e o carinho especial com todos nós. A presença de todos, dizendo que quinta-feira é o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos para a nossa prece, para agradecer ao Mestre Jesus, ao Pai Celestial, a presença com todos nós, representada pelos Espíritos amigos. Qual a função do bom espírito, de um bom espírito, se não nos ajudarmos a que sejamos bons espíritos também, afirmou o Espírito Humano. Temos a certeza que o dedicado amigo Sabatini vem nos ajudando com seus conhecimentos sobre a doutrina querida e orientadora para fortalecer a nossa jornada na Terra, em nossas escolhas, sabendo que ainda vamos nos equivocarmos e muito. Sabemos que nossa felicidade pode ser alterada por instantes na vida, muitas vezes por coisas de tão pouca importância. Mas logo, logo nós nos recompomos, oramos a Deus, lembramos dos ensinamentos, dos estudos que nós vemos, todos nós empreendemos, sacudimos a poeira, damos a volta por cima e continuamos a nossa jornada evolutiva. Jesus, o Espírito puro, conforme disse o amigo, continua a nos amar e dizer assim: caminha, meu filho, caminha. É isso que ouvimos de irmãos queridos em nossa trajetória mediúnica. Tenho certeza que eles ouvem isso dos espíritos superiores que ouvem de Jesus.
continuemos a caminhar cumprindo os nossos deveres dentro de casa, fora do lar e com a doutrina que abraçamos, para sabermos e sentirmos a felicidade em nosso coração. Muita paz para todos. Que assim seja. Obrigada a todos. Um abraço. Boa noite. Valeu, boa noite.